Primeiro, você tem um ângulo interno de um triângulo, ok? Esse ângulo interno vai ter uma bissetriz. Não esquece que bissetriz não é ângulo. Bissetriz é uma semirreta. É uma semirreta com a origem exatamente no teu vértice do ângulo. E essa semirreta acabou dividindo o teu ângulo interno, né, em dois ângulos que são exatamente iguais, em dois ângulos congruentes, ok? Então, a bissetriz, ela é apenas uma semirreta que acabou dividindo o ângulo interno em dois ângulos de mesma medida. Então, aí nós temos a bissetriz interna, certo? Já veremos a bissetriz externa de um triângulo, mas primeiro a interna. Bom, essa bissetriz, essa semirreta, acabou cortando o lado oposto a esse ângulo aqui. Quem é o lado oposto ao ângulo A? É o lado BC. E ela acabou cortando esse lado BC exatamente no ponto P. Então, o que diz o teorema da bissetriz interna? Que o lado AB dividido pela projeção dele sobre o lado BC, em relação à bissetriz, né? Então, nós vamos poder dizer que AB dividido por PB vai dar um resultado, que é o mesmo resultado do que AC dividido por PC. Então, é o lado dividido pelo pedacinho do ângulo do lado oposto, o pedacinho que está do lado dele, daquele vértice, quando a bissetriz acabou seccionando aquele lado em duas partes, né? O lado BC foi cortado pela bissetriz, gerando dois segmentos, o segmento BP e o segmento PC, certo? Então, o lado AB sobre BP dá um resultado, e é o mesmo resultado do que AC sobre PC, certo? Muito bem, esse é o teorema da bissetriz interna, utilizando, obviamente, né, a bissetriz interna do triângulo. E aí, como isso daqui é uma proporção, você resolve toda e qualquer proporção fazendo o produto cruzado, né? O produto dos extremos dos meios, certo, galera? Muito bem. Agora, quando nós tomarmos o ângulo externo de um ângulo de um triângulo, veja, o triângulo vai ter três ângulos, ABC. Vamos tomar como referência o ângulo A. Esse ângulo A, ele tem o ângulo interno aqui dentro. Beleza, nós já tratamos dele. Vamos agora tratar do ângulo externo ao ângulo A. Lembrando que para encontrar o ângulo externo, basta você fazer o prolongamento do lado até você fazer o ângulo que o interno mais o ângulo externo, a soma deles tem que dar 180 graus, certo? Então eles são suplementares. Aqui dentro o interno, por lado de fora, o ângulo externo de um triângulo. Muito bem, só para elucidar aqui, ó, nós temos aqui o ângulo B, o ângulo interno. Do outro lado seria então o ângulo externo ao ângulo B, ok? Bom, voltamos ao ângulo A. Esse ângulo todo aqui colorido, ele é o ângulo externo. Aí ele também tem uma bissetriz. E essa bissetriz vai dividir todo o ângulo externo ao meio, em dois ângulos congruentes, em dois ângulos de mesma medida. Só que essa bissetriz, que é uma semirreta, né? Essa bissetriz do ângulo externo, ela vai acabar encontrando não o lado oposto ao ângulo A, mas sim ao prolongamento do lado oposto dele. Veja, nós estávamos tratando do ângulo A. Antes, nós fizemos em relação ao ângulo interno. E aí, a bissetriz interna cortou o próprio lado BC. Só que agora nós vamos pegar o ângulo externo ao ângulo A. E aí a bissetriz desse ângulo externo não vai encontrar o próprio lado BC. Ele vai encontrar o prolongamento do lado BC, que é o lado oposto a esse ângulo A que nós estamos tratando dele, certo? Bom, e aí como é que funciona o teorema da bissetriz externa agora? Vai valer a mesma proporção que valeu antes. Ou seja, AB
sobre PB vai dar um resultado que é o mesmo do que AC sobre PC. Então, o lado AB sobre a projeção que ele faz no prolongamento do lado BC, né? Claro, com a semirreta, com a bissetriz do ângulo externo. Ela encontrou o prolongamento do lado BC. Então, AB sobre PB é igual a AC sobre PC. Se tu pegares a proporção que nós tínhamos antes, é a mesma, tá? Aí nós tínhamos lá AB sobre BP é igual a AC sobre PC. É a mesma. Só que antes era o ângulo interno. E aí essa bissetriz interna, ela seccionava, ela encontrava o lado BC aqui dentro dele mesmo, né? Aí ficava AB sobre BP igual a AC sobre PC, certo? A relação é a mesma, só que agora tratando do ângulo externo, ou melhor, da bissetriz do ângulo externo. Para falar a verdade, esse teorema ele é pouquíssimo usado, tá? Em questões de vestibulares. Eles têm várias aplicações, mas ele é pouco aplicado, é pouco usado em questões de vestibulares, tá? Já o teorema da bissetriz interna, ele é mais recorrente em vestibulares. Ok, turma? Bom, dando continuidade